Gente, vamos lá. Pessoal, mais uma vez, bom dia para todos, tá bom? Teve alguns que entraram depois. Bom dia de novo, de novo. Gente, lembrando o nosso acordo, tá bom? Mantenha o log de vocês fechado, mas você já sabe que na medida que houver necessidade, é só você ir lá e ativar o seu log, tá bom? Pessoal, ontem eu passei para vocês a página passei a atividade da página dos 312 do Organizar o Conhecimento, tá? Hoje não vai dar tempo a gente fazer a correção dessa atividade. Então, hoje a gente vai concluir o conteúdo, tá bom? Quando a gente conclui o conteúdo, aí sim a gente vai iniciar essa correção. E no final eu vou passar outra atividade para vocês, que é a do aplicar seus conhecimentos, que inicia na página 312 e vai até a página 313. E eu também vou enviar o link lá no grupo de vocês, para que vocês estejam anexando lá as fotos dessas atividades realizadas, tá bom? Mas, por enquanto, vamos seguir aqui. Então, ontem, deixa eu me organizar aqui. Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre a região Nordeste. Tendo em vista que a região Nordeste ela é muito grande, nós falamos ali sobre os principais pontos. E o que é que a gente percebeu? A gente percebeu que, na atualidade, o Nordeste ele está passando por uma ascensão econômica. Ou seja, ele está passando por um processo de industrialização bastante significativo. E a gente viu que essa indústria ela está concentrada principalmente próximo das grandes metrópoles. Salvador, Fortaleza, Recife. E essa ascensão econômica que está ocorrendo, principalmente a partir dos anos 2000, aqui no Nordeste, o que é que está causando? Está causando a migração de retorno. Professor, o que é migração de retorno? Vamos lá. Lá no período da colonização, eu comentei com vocês ontem que o Nordeste, durante 3 séculos, foi a região mais importante economicamente e politicamente. Tendo em vista que foi por ali que começou a ocupação do território, foi do Nordeste, aqui no Nordeste, que surgiram as primeiras atividades econômicas, surgiram os primeiros núcleos urbanos, a capital do Brasil passou a ser Salvador. Mas acontece que com a crise do açúcar, por exemplo, a economia do Nordeste ela entra em decadência. Em paralelo a isso, o que é que está ocorrendo? Na região Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, Rio de Janeiro, está surgindo novas atividades econômicas. O café, a descoberta de ouro. Então, perceba que no momento que a região Nordeste está entrando em decadência economicamente, a gente percebe que tem outra região que está passando por quê? Que está passando por um momento de ascensão econômica. Então, a partir desse momento, o Nordeste vai perder importância para quem? Para a região Sudeste. Então, a partir daí, a região Sudeste torna-se a região mais importante. Lá no século XX, bem recente agora, vai passar por um processo de industrialização e isso vai fazer com que a população nordestina migre em massa em direção, principalmente, a Rio de Janeiro e São Paulo. Década de 40, 50, 60, 70, até mais ou menos a década de 80. Então, o nordestino ele tem como principal local de destino a região Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Quando eu comentei sobre a migração de retorno, o que é que acontece? Parte dessa população que migrou em anos passados para a região Sudeste, hoje, ou melhor, a partir dos anos 2000, o que é que está ocorrendo com ela? Ela está migrando de volta. Por quê? Porque o Nordeste está passando por uma ascensão econômica, está oferecendo melhores condições de vida, está oferecendo emprego. E, em contrapartida, a região Sudeste, o que é que está acontecendo por lá? Vários problemas sociais e econômicos. Por exemplo, desemprego, as grandes cidades estão inchadas, falta de moradia, trânsito caótico. Então, perceba que, nesse momento, a região Sudeste está acontecendo alguns problemas
e a região Nordeste está passando por um processo de ascensão econômica bastante significativo, então isso está fazendo com que parte dessa população que um dia migrou para o Sudeste, ela esteja retornando. Então, isso que a gente chama de migração de retorno. Tá? A gente comentou também sobre as principais atividades econômicas que surgiu aqui no Nordeste. Por exemplo, a pecuária. A gente viu que a pecuária ela vai surgir ali aliado à cana-de-açúcar, mas na medida que a cana-de-açúcar ela vai se expandindo, há a necessidade de você ter que retirar o gado bovino dali. Para quê? Para dar lugar à cana-de-açúcar. Então, nesse momento, o gado, a pecuária, ele é levado para onde? Ele é levado para o interior. Por onde? Pelas margens dos rios. Então, os principais rios, nesse momento, eles vão ser muito importantes. Por quê? Porque eles vão servir de rota para essa interiorização do gado, que está sendo levado para o interior. Então, é à margem desses rios que vai surgir os primeiros núcleos urbanos. Por exemplo, eu comentei com vocês que algumas cidades na Paraíba, principalmente Campina Grande, ela vai surgir onde? Ela vai surgir justamente a partir de um local que servia de descanso para o pessoal que levava esse gado para o interior. Então, surgiram ali alguns locais de descanso, de pousada. A partir desse momento ali, Campina Grande começou a crescer. Isso eu estou usando como exemplo Campina Grande, mas a gente tem várias outras cidades no interior do Nordeste, eu não lembro o nome agora de várias, mas muitas cidades elas surgiram a partir dessa rota do gado, tá? Dessa rota do gado bovino, ok? Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a pecuária ela vai ser extremamente importante, por quê? Porque ela vai contribuir com a ocupação do interior do Nordeste. Tá? Seguindo adiante, a gente falou um pouquinho também sobre o parque industrial, né? Por exemplo, Recife, né? Ou melhor, a região metropolitana do Recife, tem um dos parques industriais mais modernos do Brasil, mas nem só de indústria vive o Nordeste. A gente tem agricultura, por exemplo, a gente tem a área lá em Petrolina, né, a área de irrigação que é utilizada em São Francisco para irrigar fruticultura por lá. Lá no Ceará, né, principalmente no interior do Ceará, a gente vai ter também áreas irrigadas e sem falar nos tipos de serviço, né, e no comércio. Por exemplo, os tipos de serviço, a gente percebe que os serviços mais sofisticados, onde é que eles estão localizados? Principalmente também próximo das grandes metrópoles. Tá? E nós falamos também um pouquinho sobre a cultura, sobre as manifestações culturais, que é extremamente importante para o turismo do Nordeste. Então, por exemplo, a gente tem um período carnavalesco, que atrai muita gente para o Nordeste, principalmente Recife e Salvador. A gente tem um período do São João, que atrai muitas pessoas, principalmente para Campina Grande, para Caruaru. A gente tem outras manifestações, por exemplo, o Maracatu, na zona da Mata do Nordeste. A gente tem o Bumba Meu Boi, lá no estado do Maranhão. O Galo da Madrugada em Recife, que todos vocês já devem ter ouvido falar. Então, a gente tem essas manifestações culturais aí ao longo do ano, contribuindo com o quê? Com a ascensão do nosso turismo. Lembrando que o turismo é extremamente importante, porque ele aquece outros segmentos. Por exemplo, pousadas, hotéis, restaurantes, empresas de transporte. Então, perceba que é toda uma cadeia que está envolvida. Nós falamos também sobre, deixa eu passar aqui, na verdade, nós não falamos sobre indicadores econômicos, nós vamos falar um pouquinho agora. Quando nós estamos falando sobre indicadores econômicos, nós estamos falando principalmente sobre, deixa eu só mudar aqui a posição. Nós estamos falando principalmente sobre qualidade de vida. Então, estamos falando sobre educação, sobre renda, né? Estamos falando sobre sistema de saúde. Então, perceba aqui. O que é que eu trouxe aqui? Historicamente, o Brasil resiste a grande desigualdade social. O que é a desigualdade social? É você ter
uma parte da população muito rica e outra grande parte da população bastante pobre. Isso é o quê? Isso é desigualdade social. E essa desigualdade social, a gente vai perceber que elas ocorrem com mais frequência aonde? Principalmente na região norte e na região nordeste, né, que são as regiões que apresentam os piores índices socioeconômicos do país, infelizmente. Eu trouxe aqui que, no entanto, essa realidade ela vem passando por algumas transformações. Desde a década de 2000, em virtude de políticas de redistribuição de renda que visam reduzir a miséria e a desigualdade social no território brasileiro. Então, veja, a partir dessas políticas, esses índices sociais e econômicos, principalmente no Nordeste, eles vêm se modificando. Por quê? Lembra que eu falei lá no início, no Nordeste as pessoas estão tendo mais oportunidade. Por exemplo, vamos imaginar aqui a nossa região. Então, a nossa região é uma região muito rica. Só que ela nem sempre foi assim. Por exemplo, vamos imaginar aí, lá na década de 90. Na década de 90, o comércio na nossa região, ele ainda era o quê? Ele ainda era um comércio bastante tímido, funcionava muito pouco. Agora, a partir dos anos 2000, aí sim, a Itoritama, Caruaru, Santa Cruz, aí eles pipocaram, oferecendo o quê? Melhores condições de vida para a população que reside aqui próximo. Felipe, assim não, Felipe. Felipe, sentado, Felipe. Vamos lá. Então, veja só. Nos anos 2000, o que acontece? A taxa de mortalidade infantil do Nordeste, ela era de quê? Ela era de 45,2% a cada 1.000 nascidos vivos. Em 2016, perceba que essa taxa ela diminuiu bastante. Então, se em 2000 ela era de 45%, em 2016 ela caiu para 16,7%. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que as condições de vida da população melhorou e muito. E melhorou a partir de quê? A partir de políticas de redistribuição de renda para essas famílias. Por exemplo, muita gente reclama, muita gente fala mal do Bolsa Família. Eu sei que tem muita gente que recebe que não deveria receber. Também sei que tem muita gente que recebe o dinheiro e acaba gastando em outras coisas. Mas a gente sabe que a maioria da população realmente precisa desse dinheiro e pega ele para alimentar a sua família. Tem gente que recebe 200, 300, 400. Por exemplo, eu conheço um rapaz... Voltou. Aí. Foi. Professor, tinha travado. Estranho. Estranho. De repente o Zoom se fechou. Eu disse, o que é que está acontecendo? E eu fiquei assim, oxe, e como é que a internet tá pegando no celular da minha mãe e tá pegando no notebook? Vamos lá, então deixa eu voltar lá para onde a gente está, tá? Eu vou ter que colocar para... Deixa eu só confirmar aqui. Não sei se parou de gravar, deixa eu ver aqui. Continuou. Não, continua gravando. Poxa, que estranho. Mas é assim mesmo. Teve uma vez que Mazé caiu da aula, ficou 10 minutos fora da aula e a aula continuou gravando. Vamos lá. Então, vamos dar sequência aqui. Tá gravando, não preciso colocar mais para gravar, porque já estava gravando. Então, a gente estava falando que as condições de vida do Nordeste, elas têm melhorado bastante nos últimos tempos. Tá? Por exemplo, aqui, a região Nordeste também apresentou o quê? Variações acima da média em outros indicadores socioeconômicos, como, por exemplo, aumento da renda familiar, aumento da renda domiciliar. Né? Então, essas oportunidades, elas vêm refletindo o quê? Nas condições de vida da população. Uma vez que essas populações elas estão se alimentando mais, elas estão tendo um poder maior de compra, né, para comprar um calçado, comprar uma roupa, comprar um alimento.
Então, o que é que a gente percebe? Que, mais uma vez, o Nordeste, ele, nos últimos anos, ele está oferecendo mais oportunidade. Agora, sim, a gente sabe que tem algumas áreas no Nordeste que essas melhorias elas não têm ocorrido assim de forma significativa. A gente percebe que são algumas áreas que realmente vêm passando por essa ascensão. Por exemplo, a nossa região aqui. Por exemplo, né, esse mapa não, esse gráficozinho aqui. O que é que esse gráfico aqui nos mostra? Ele nos mostra que é o seguinte, o Brasil 2 pontos, renda mensal domiciliar per capita, ou seja, a renda por pessoa, tá? Renda por pessoa, por grande região. Quando a gente analisa aqui, ó, por exemplo, o Brasil, aí tem 2001 e 2015. A coluna em azul é 2001, a coluna em verde é 2015. Então, se a gente analisar aqui, ó, o quanto variou aqui, ó, de 2001 para 2016, variou aproximadamente 12,7%. Isso no Brasil, tá? Isso é uma média brasileira. Quando a gente analisa por regiões, o que é que a gente percebe? A região norte, essa variação vai ser de 1,9%. A região nordeste vai ser de 4,1%. A região sudeste vai ser de 2,2%. Sul, 3,3%. E centro-oeste, 3,7%. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que a região nordeste foi a região que mais obteve o quê? Obteve a renda elevada. Ou seja, a população nordestina foi a população que teve os melhores rendimentos. Não os melhores, né? Mas como é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que teve uma melhora. Porque se a gente for comparar a renda do nordestino, por exemplo, com o sulista ele ainda tem uma renda melhor. Mas diante do gráfico, o que é que a gente percebe? Que foi a região nordeste quem passou, quem ofereceu aí melhores condições de vida nos últimos anos. Tá? Ok, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Pessoal, lembra lá no início? Me dê só um minutinho aí, que eu vou enviar lá no grupo de vocês o formulário lá para que vocês estejam enviando as atividades, tá bom? Já está pronto aqui, eu vou só enviar. Formulário. Tá aqui. Sétimo C, sétimo D. Ok. Pessoal, dê uma conferida lá, por favor. Dê uma conferida lá no... Ô, professor. Sim? Ah, chegou. Quando é a aula sua, você percebeu que a maioria das vezes só quem liga a câmera é as pessoas do 7º ano? Assim, eu percebi que são poucas pessoas que ligam a câmera, mas aí eu não tenho identificado ainda que são somente do sétimo C. Ó, o Carlos Gabriel está por Aí aqui. pode perguntar para qualquer professor. Qualquer professor que tá dando aula assim, online. Toda aula eu ligo a câmera. Ok, Calma aí, ele professor. toda aula liga a câmera e forra a cama, né? Vamos Tô lá. trabalhando no aquecimento. Neander está por aqui também, Isabel, Cauã está por aqui. Cauã costuma ligar a câmera também. Mas hoje Eu ela acho que está... aconteceu alguma coisa no computador dela. Porque ela não tá mais nem ligando a câmera, nem tá falando nada na aula. Só tá mandando coisa no chat. Ok. Pessoal, vejam só reafirmando. Ontem eu passei a atividade do Organizar o Conhecimento, tá bom? Lá na página 312, ok? Página 312.
E hoje eu vou estar passando agora o aplicar o conhecimento, que vai iniciar na página 312 até a página 313, tá bom? Então, o link que eu enviei lá no grupo de vocês é justamente para vocês estarem anexando as fotos dessas atividades, tá bom? Então, veja só, tendo em vista que ainda resta aqui, deixa eu ver aqui, 7 minutinhos para a nossa aula encerrar, vamos fazer a correção do primeiro quesito, do organizar o conhecimento, tá bom? Então, pegue o material aí, pegue o livro aí, página 312, para a gente realizar a correção do primeiro quesito, tá bem? Enquanto vocês estão pegando aí, eu estou aguardando aqui, tá? Pessoal, vamos lá? Podemos iniciar? Sim? Podemos, gente, iniciar? Sim. Ok, vamos lá. Veja só, o primeiro quesito diz o seguinte: caracterize. Deu certo mesmo. Deixa eu fechar aqui. Ok, vamos lá. Caracterize os tipos de clima a seguir e aponte a cobertura vegetal a eles associada. Então, a letra A diz o seguinte: clima tropical litorâneo. Então, quais são as características do clima tropical litorâneo? Calma aí, pessoal, que eu peguei o livro e eu fiz a atividade no caderno. Ok, vamos lá os outros colegas. Marte, cadê Marte? Até Marte fechou a câmera. Marte, Felipe, Elivelton, Wagner. É errado ele ligar a câmera. Você é sortudo, porque ele ligar a câmera atual. Leandra, Cauane. Vamos lá, gente, quem realizou essa atividade aí, o primeiro quesito? Felipe está conversando com alguém ali do lado, que eu vi só balançando a cabeça. Pessoal, vamos lá, gente? Pessoal, pelo que eu estou percebendo aqui, só Carlos fez essa atividade, gente. Pessoal, fique atento à realização dessa atividade, gente. Por enquanto, a gente não está realizando teste, a gente não está realizando prova. Teve só aquele trabalho, né? Que eu passei para vocês fazerem um vídeo. Mas, por exemplo, prova a gente não está realizando, por enquanto, né? Não sei amanhã ou depois. Então, fique atento a essas atividades, porque vocês estão sendo avaliados a partir do quê? A partir da realização dessas atividades e a partir da participação em sala de aula, né? No caso, a sala virtual. Tá? Então, fique atento aí à realização dessa atividade. Carlos, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, já é 11h56, a gente vai deixar para a gente fazer a correção na próxima aula. Tá? Na próxima aula a gente faz a correção. Oi? Deixa eu dizer o que eu coloquei na... Tá, pode falar. Eu coloquei aqui o clima tropical litorâneo. Ele é umedecente e ele tem um grande regime de chuvas, que a chuva dele é mais distribuída no ano para o clima tropical. Clima tropical litorâneo. E com relação à vegetação, você colocou qual é a vegetação que predomina nesse clima? Não. Não? Ok. Então, quando for na nossa próxima aula da correção, a gente comenta um pouquinho sobre isso. Tá bom? É amanhã. Amanhã tem aula sua. Ela tava travando. Não, amanhã não. Nossa aula vai ser quarta-feira. Pessoal, coloca... Marte? Pessoal, coloca... Eu não tinha falado porque tava bugando, eu não conseguia clicar. Aí eu coloquei igual a Carlos. Ok. Gente, coloca os nomes lá no bate-papo para a gente encerrar esse momento agora, tá bom?
Lembrando, gente, todos realizar a atividade, enviar lá no link, tá bom? Para quando for na próxima semana a gente realizar aí a correção dessa atividade, tá bom? Professor, Coloca. eu vou demorar para enviar porque eu vou fazer, antes de enviar, eu vou fazer logo as 2 páginas. Não, tranquilo, tranquilo. Você pode enviar as duas de uma vez só, não tem problema. Viu? Pessoal, coloca os nomes. Deixa eu ver aqui quem colocou. Elivelto colocou, Isabel, Felipe, Marte, Carlos, Gabriel, Carlos Santana, Davidson. Cadê? Falar em Ô, Davidson. professor, faz muito frio Acho que ele aí, entrou agora há da pouco. Quartiga do Norte. Tá fazendo muito frio. Veja, a minha residência, ela não é lá em cima na cidade, da Quartiga do Norte. Ah, Ela é ali depois de Pão de Açúcar. Mas nesse período agora está bastante frio mesmo. Pela manhã mesmo é bastante frio. tá tão frio aqui na minha casa que eu tô tendo que dormir com 2 lençóis. Ok. Gente, todo mundo já colocou o nome? O último a colocar, Matheus Nascimento, Wagner. Só que tá tão frio que eu durmo de ventilador, professor. Na verdade, eu nem consigo dormir sem ventilador. É porque o ventilador é o seguinte, a gente se acostuma, não é nem tanto com o vento que o ventilador provoca. É a trilha sonora, aquele barulhozinho do ventilador. A gente acaba se acostumando, a gente tem que Também, ligar ele. professor. Nem que a gente coloque ele para o lado da Professor. parede, mas a gente tem que escutar o sonzinho para poder dormir. A trilha sonora. Mas é a trilha sonora. Tipo assim, não é que faz frio aqui na minha casa. É porque eu durmo na beliche, sabe? Aí, tipo assim, deixa eu lhe mostrar. Aí eu durmo aqui na beliche, na parte de cima, e o ar-condicionado é ali, ó. Aí vem mesmo e... Tem ar-condicionado em casa, é? Então sendo assim eu tenho que dormir com uns 5 lençóis. Ô, Vamos lá. professor. Gente, todo mundo já colocou o nome no bate-papo? Acho que Já? sim. Galerinha, eu vou Ele disse encerrar. que eu sou rico e ele que tem ar-condicionado. Vamos lá, gente. Eu vou encerrar esse momento aqui, tá bom? Deixo já muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Lembrando que a gente tem o nosso encontro na próxima semana, na quarta-feira, valeu? Eu espero que quando for para a semana a minha internet esteja tranquilo, que é para a gente possa ter nossas aulas tranquilas, tá bom, gente? Galerinha, valeu. Tchau. Tchau. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Ô, Fui. professor.